Senhores, bom dia. Prazer estar aqui. Tenho estado nesse estado de quando em vez, desde quando entrei na área de pesquisa e de ensino. Juarez, muito obrigado pelo seu gentil convite. Ricardo, sou seu súdito aqui hoje que você preside essa mesa. Meus caros amigos Jorge Sérgio, que foram meus colegas do Conselho Nacional de Justiça, onde combatemos um bom combate, um período de muito orgulho profissional, de muita satisfação profissional. Quando o Juarez me convidou, eu sou professor de constitucional, e um professor de constitucional talvez pouco comum, porque em mim cruza o sociólogo e cruza o historiador também. Eu dei um tema absolutamente vago. O Tércio Sampaio Ferraz diria assim, isso não é um tema, isso são tópicos, porque é de tão vago que cabe tudo. O tema que eu dei foi a administração pública e o poder judiciário. E o Estado democrático de direito. Administração pública e Estado democrático de direito. Tenho me debruçado muito nesses temas e me pareceu uma oportunidade boa, porque, como os colegas são de elite no melhor sentido, capaz de compreender e me permitir. O meu nome é Falcão, de modo que, às vezes, quando eu faço uns voos, assim, aí os senhores me colocam de volta para a Terra. Mas esse título, Administração Pública, Estado de Direito Democrático, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer o que é. Que administração pública eu vou tratar e o que eu entendo por Estado democrático de direito. Porque são temas vastíssimos. E eu quero focar. Eu quero fazer um estudo de caso. Vocês estão vendo aí isso é uma pintura do Rafael de Sanzio, aqueles que já foram no Vaticano, perto da Capela Sistina. Isso é um dos patrimônios da humanidade. E é a Academia de Atenas. Não existia universidades, nem faculdades, e o ensino era nas academias, l'academia é o nome, isso aí. No centro ali, aqui que eu aperto, aqui, ó. No centro está conversando esses dois personagens, que é o Platão e o Aristóteles. Todos os outros membros que estão em volta é Sócrates, Epicuro, todos os outros, cada um no seu lugar ali. Mas o centro mostra o quê? Que o processo de conhecimento é uma conversa, é um diálogo entre pessoas que têm visões opostas. Você vê que o Platão está apontando para cima e o Aristóteles está apontando para baixo. Aristóteles é o homem do real. Platão é o homem do ideal. Aristóteles é o indutivo. Eu conheço a partir do real. Platão é o dedutivo. Eu conheço a partir das ideias que eu vejo as sombras quando estou na caverna. Aristóteles é o homem do ser, de descrever. Platão é o homem do dever ser,
é o homem do prescrever. E eu vou, no final, até advogar uma relação nova que eu fiz me preparando para estar aqui, porque o Juarez me assustou muito, disse, olha, você se prepara, porque vai ter gente importante e tudo. Aí eu fui lá e tentei me programar. Eu diria que o Aristóteles é o homem da legitimidade e o Platão é o homem da legalidade. Mas isso eu espero que fique claro no correr da minha apresentação. Então, o que foi que eu fiz? É através desse movimento real, ideal, prescrever e descrever, ser e deve ser, que eu estruturei essa palestra. Eu quero fazer um estudo do caso, que é um ser. Quero descrever um setor da administração pública. Mas eu quero descrever esse setor da administração pública dentro do contexto do Estado democrático de direito. E aí eu estou pegando um dever ser constitucional. Então, eu não estou optando, eu estou juntando, no sentido de poder, talvez, esclarecer para os senhores melhor o meu raciocínio. Bom, então, o meu conceito de Estado democrático de direito, ele, ao mesmo tempo, serve de parâmetro e crítica ao estudo de caso que eu vou trazer para os senhores. Acho que está claro qual é a minha estratégia, vamos dizer assim, discursiva hoje. Se eu perguntasse para os senhores, assim, e pegasse os senhores desavisados, e se eu perguntasse assim, nós estamos num Estado de Direito? O Brasil está num Estado de Direito? A maioria diria sim. E eu diria não. Nós não estamos no Estado de Direito. Mas não é por nenhuma das razões que possam ter vindo a ideia dos senhores. É porque a Constituição diz que nós estamos no Estado democrático de direito. Nós não, quer dizer, repare, o conceito clássico é rule of law. O conceito clássico é état de droit. O conceito clássico é Estado de Direito. Por que o Constituinte nosso não fez isso? O Brasil é uma república federativa, etc., está no Estado de Direito. Por que o Constituinte nosso botou Estado democrático de direito? Os senhores são juízes, não têm palavras gratuitas, ou, pelo menos, se tem, elas são interpretáveis. Elas deixam de ser gratuitas no texto da lei, sobretudo no texto da Constituição. Então, esse sempre foi algo que me intrigou. Por que, ao contrário do mundo, nós cunhamos a expressão Estado democrático de direito? Se eu conseguir decifrar isso, é importante porque é uma chave para compreender a Constituição e o que a Constituição nossa tem de específico. E o que esse específico gere o direito administrativo, gere o direito penal, gere tantos outros. Aí eu encontro com Raimundo Fauro. Raimundo Fauro é uma das minhas influências maiores que eu tenho, gaúcho. Juarez disse que é um gaúcho amargo. Ele era amargo, mas gostava de uma caipirinha doce. Ele um grande brasileiro, né? Tough, uma pessoa forte, uma pessoa de posições firmes. E o Fauro era presidente da OAB, contra o Geisel. Eu digo contra porque a OAB tomou uma postura contra o regime. E o Fauro ganha a vitória do habeas corpus.
Ele retoma o habeas corpus e encontra, do outro lado, um presidente Geisel, Golbery e João Batista, disposto a fazer uma abertura lenta, gradual e segura. E aí é um processo de gigantes negociando. Fauro de um lado, o governo de outro. Para o Fauro tinha um problema complicado. Ele era weberiano, não é? Ele era o homem que via a sociedade não como indivíduos nem como classes sociais, mas como agrupamentos de grupos, estamentos, e, a partir dessas alianças múltiplas que transcendem classes e transcendem a individualidade, é como Fauro decidia e via o Brasil. E Fauro tinha um problema. Ele dizia: precisamos ter uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. E isso foi uma das bandeiras dele. Exclusiva por quê? Porque ele dizia o seguinte: o regime que está aí está em crise de legitimidade. Você já vê que eu já estou dando uma dica para Estado democrático de direito. Ele está dizendo o quê? Nós estamos num Estado de direito. O que ele estava dizendo é que a forma que a legislação autoritária nos dava era uma forma aparentemente de Estado de direito. Porque tinha separação de poderes, tinha eleição direta para vereador, deputado, etc. e tal, indireta para presidente, como os Estados Unidos até hoje têm, etc. e tal. Você tinha alternância de poder, você não tinha um ditador que ficava aí, então você tinha os tribunais funcionando, então você parece, mas não era. Então você tinha a forma, vamos dizer assim, platônica, de um Estado de direito. Tinha Constituição. Mas toda essa estrutura, e isso é importante, que mais tarde vai ser reproduzida no direito administrativo. Toda essa estrutura, ela parecia, mas não era. Por quê? Porque tinha um turning point, que era o seguinte: existia uma democracia no acessório e um autoritarismo no principal. Então, ou seja, você tinha uma Constituição no acessório, mas se tratasse de segurança nacional, você não tinha Constituição, você tinha um ato institucional. Se você tinha eleição para vereador, deputado, etc., mas não para presidente da República. Então, nessa época, vamos dizer assim, o estamento, para usar uma palavra de fora, militar, burocrático, empresarial, esse estamento era legal, mas não era legítimo. Aspas. Não sei se vocês leram a autobiografia do Kelsen. É um livrinho mínimo que saiu com o prefácio do Toffoli. Um prefácio correto, e um livrozinho interessantíssimo sobre o Kelsen. Nessa época, o Brasil importa Kelsen, que é o homem da forma, que é o homem da hierarquia, que é o homem do rule of law, mas não do democratic rule of law. E o Kelsen, até hoje, aí, foi absorvido e faz vários estragos. E aí o Kelsen, o próprio, na autobiografia dele, se vocês puderem ler, é interessante, para saber as influências mentais que a gente até hoje... O Kelsen diz, eu construí a teoria pura
para resolver um problema de poder do antigo Império Austro-Húngaro, da Áustria. Foi uma teoria encomendada. Aí ele chega e diz, interessante, porque me disseram que essa teoria minha está sendo adaptada na América Latina e nos estados de origem do direito romano, embora não tenha tido nenhum sucesso com os estados anglo-saxãos. Evidentemente que, naquela época, os estados romanos, do direito romano, era Espanha, Itália, Portugal, América Latina, etc., onde você tinha um regime não democrático. Ou seja, a legalidade que o Kelsen constrói é que, mais tarde, vai influenciar, a gente importa essa teoria sem uma necessária antropofagia, sem uma necessária crítica de como é que ela nasceu e para que ela nasceu. Nasceu para separar poder de força, mas não entrou na questão do poder legítimo da força ilegítima. Bom, então o Fauro sabia isso muito bem. E aí o Fauro dizia, quero uma constituinte nacional exclusiva, porque ele estava preocupado com o conteúdo, com a origem do constituinte originário. Não pode ter uma constituinte onde prevaleça o autoritarismo, o legislador originário do autoritarismo. Para ser legítima, tem que ser exclusiva, ou seja, participação e votação de todos. Então, essa foi uma bandeira do Fauro e perdeu, porque, como não teve ruptura, foi uma transição negociada, o que é também muito peculiar nossa, né? Um traço nosso é o seguinte, nós não fizemos guerra, a não ser aqui no Sul, vocês, gaúchos, são mais vocacionados mas o território nosso, ele é todo negociado. A abolição é negociada. A independência é negociada a ponto do soberano português ser o herói da independência nossa. Então, o Brasil é uma maravilha em matéria de conseguir se institucionalizar com o processo de negociação. E isso mesmo ocorreu na Constituinte. E aí, Fauro perde, a Constituinte não é exclusiva, de manhã era Constituinte, à tarde fazia a legislatura ordinária. Eu participei dessa época intensamente, por causa da Comissão Arinos. Aliás, Juarez, a propósito, tem o artigo 4910, que está muito na moda, que é o veto legislativo e que foi usado pelo Congresso agora para controlar a decisão das agências de medicamento e que o Congresso interferiu na decisão Anvisa, dizendo que a Anvisa extrapolou os poderes de regulamentar. Quem criou esse dispositivo fui eu que coloquei na Constituição, na Comissão Arinos, e depois foi aceita na Constituição. Essa decisão da Anvisa é absolutamente inconstitucional, porque o veto não foi feito para isso. Quer dizer,
aparentar em méritos sobre decisões de agência, porque, no fundo, ele entra em mérito de decisão de agência. O veto foi feito por um reequilíbrio de poderes, tudo. Mas, enfim, isso é uma nota de rodapé. Então, esse é o ponto que eu queria dizer a vocês. O Estado democrático de direito, com a palavra democrática, ele aponta para a legitimidade. A legitimidade, no tempo do Fausto, apontava para uma inclusão ampla da sociedade nas decisões nacionais. Ele apontava para a questão da representatividade e da participação. Daí é que vem essa expressão que nos faz incomum no mundo inteiro. E isso estabelece um parâmetro para a administração pública. Que parâmetro é esse hoje? O que se entende hoje por legitimidade? A minha proposta a vocês porque essa é uma discussão não comum nos países anglo-saxões. O legal é o legítimo. O nosso, o kelsiano, etc. e tal, é que, às vezes, o legal não é legítimo. Tem um livro do Fausto aqui que eu recomendo vocês todos lerem, A República Inacabada, onde tem um capítulo inteiro sobre a questão da legitimidade, como é que ela se desdobra no Brasil e no direito administrativo. Vocês vão vendo que é inspirador esse livro. Bom, o que é a legitimidade hoje? A legitimidade pressupõe que você haja legalmente. Pressupõe a legalidade, mas vai mais além. Porque, na democracia, a legitimidade tem dois componentes. Primeiro, de aceitação. Os senhores aqui me aceitaram. Aceitaram vir. É o primeiro momento. Eu estou reconhecendo o Joaquim como legítimo o suficiente para dizer algumas coisas lá. Mas se eu não satisfazer os senhores e não performar e não atender os objetivos, etc., que vocês podem discordar ou não, mas tem um mínimo, vocês têm que... Eu tenho que ser eficiente. Vocês estão vendo que eu estou chegando na administração pública. A administração pública, para ser legítima hoje, com a Constituição, ela foi aceita. Com a legalização, ela foi aceita. Mostrou-se a predisposição da aceitação. Por quê? Porque ela foi decidida, estruturada, modelada, institucionalizada por representantes da sociedade, de nós mesmos, eleitos conforme as regras que nós mesmos estabelecemos. Agora, tem o segundo momento, que é as agências, a administração pública tem que mostrar que é eficiente, a democracia tem que mostrar que é eficiente. O risco da democracia hoje, que é um risco mundial, eu tenho falado sempre, no começo do século passado, do século XX, 14 países iniciaram o século XX como democrata, que preenchia os critérios da Freedom House, que é um organismo importante em Londres. Acabou o século XX com 162 países optando pela democracia. Ou seja, o século XX foi a opção global da democracia.
Mas esse século agora é saber se a democracia vai funcionar ou não vai funcionar. A opção foi feita. A disposição, a predisposição, a aceitação foi feita. Agora, vai funcionar ou não? Se não funcionar, meu amigo, a gente vai ter muita complicação. Então, a legitimidade hoje, ela é um componente entre aceitação, quer dizer, legalidade, no caso, aceitação porque está na Constituição e a Constituição é legítima, e experiência. Ou seja, eu experimentei essa instituição e essa instituição funciona. Por isso eu apoio ela. O que foram os protestos de rua? Foram protestos basicamente contra serviços públicos, transportes e outras. Não foi sobre reforma política, etc. Isso é muito sofisticado para quem vai à rua. Se eu perguntar aqui para os senhores, quem dos senhores ou dos familiares tiveram problema com planos de saúde, por favor, levante o braço. Não, porque senão todos vão levantar o braço. Tá certo? Então, nós estamos numa crise de legitimidade da estrutura, agência, concessionárias, serviços públicos, etc. Tal, e essa crise, que, em princípio, se aceitou a ideia da legalidade das agências, etc., ela tem que provar agora que é eficiente. Então, esse aqui é o ponto. Aí eu estou indo para a última parte, que é o estudo de caso. Está claro o que eu estou dizendo? Quer dizer, faz sentido? Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer? Porque aí vem a surpresa. Aí vem a surpresa. Bom, quem é a administração pública? A administração pública, em geral, se pensa que é o Poder Executivo. Por que não o Poder Judiciário? O Poder Judiciário faz parte da administração pública. O direito público, em geral, pensa-se apenas como o direito administrativo, as especialidades retiram a administração da justiça como parte da administração pública. Mas a produção, circulação e distribuição da justiça é uma política pública tão importante quanto a da saúde, a de educação ou a de segurança. Tanto que, na RDA, na Revista de Direito Administrativo, que há alguns anos eu com Sérgio Guerra comandamos, e tive o prazer de, no ano passado, na pesquisa da CAPES, nós sermos a revista mais citada de direito do Brasil. Uma das coisas que a gente fez foi o seguinte: a revista de Direito Administrativo está aberta para estudos, pesquisas, análises, pareceres na área da administração pública judicial, na área do direito administrativo judicial. Então, a gente, em geral, não pensa isso, pensa que é separado, mas os senhores são regulados pelo Jorge, pelo Sérgio, pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é uma agência reguladora. PA, né, tem processos de PCA, tem processos administrativos, tem todos os ritos de uma agência. Em geral, nós não percebemos, como a ênfase é na função jurisdicional, que é o conteúdo da decisão, nós obscurecemos um pouco o lado do direito administrativo, da política pública de produção e distribuição da justiça. E se fizermos isso, nós vamos entender melhor o que está ocorrendo. Por exemplo, a minha tese é de que o brasileiro não reclama da justiça que é feita, reclama
de como essa justiça é feita, ou seja, do processo administrativo de produção e distribuição da justiça. Tem um ou outro caso mais polêmico, mais politizado, que aí o brasileiro é contra, etc. Mas o dia a dia da justiça, a aceitação do mérito, do conteúdo das decisões dos senhores, tem a confiança do brasileiro. O que não tem a confiança que os índices mostram é pelo processo de produção administrativa da justiça estatal. A justiça estatal é um mercado regulado, Supremo de um lado, Conselho Nacional de Justiça, tem toda uma estrutura regulatória. Então, essa visão é que eu queria trazer para os senhores, porque, por exemplo, explica algumas coisas. Explica uns paradoxos. Todas as pesquisas que você faz diz que o brasileiro desconfia, não confia no judiciário. E todos os números de acesso ao judiciário estão crescendo. Quer dizer, se não confia, por que cresce? Cresce por isso, porque eles fazem uma distinção, eles precisam, é necessário, mas não gostam da maneira com que a justiça é administrada. Gostam a justiça que é resultado, mas não... Aliás, eu tenho uma boa notícia para os senhores. Nós fizemos agora um extenso trabalho na Getúlio Vargas, lá no Rio, com dois economistas importantes que trabalham com a gente, o Armando Castelar e o Fernando Holanda. Essa pesquisa não saiu ainda, nem nada. E a pesquisa mostra o seguinte: eles pegaram os dados do IBGE para dizer o perfil do demandante brasileiro. Então, é uma pesquisa de âmbito nacional com base em dados do IBGE. E eles mostram o seguinte, que aqueles que experimentaram a justiça voltam. Quer dizer, existe um processo educativo de você litigar, e se voltam é porque, de alguma maneira, encontraram alguns dados positivos e avaliam melhor o judiciário mais do que aqueles que não foram lá. Esse fato é inédito. E o crescimento deve-se a dois fatores. Quanto mais crescer, não a renda, mas o nível educacional, mais a demanda será maior para o judiciário. E as mulheres? As mulheres são cada vez mais ativas em direito do consumidor, porque elas têm mais a responsabilidade da casa. Elas que são a defensora da casa. E os serviços públicos, o direito consumidor é sobre isso. Bom, meus amigos, o estudo de caso que eu trago para os senhores é sobre se é verdade que a legitimidade está associada à aceitação, e a aceitação tem que ser comprovada pela experiência, e é a soma da aceitação com experiência que concede legitimidade às nossas instituições. O meu estudo de caso é sobre o Supremo. Nosso Supremo é eficiente? Até que ponto a ineficiência do Supremo foge do que estava na Constituição? E até que ponto ele atende às expectativas do brasileiro? Nós temos na FGV o maior banco de dados sobre o Supremo. Sérgio entende dessas coisas. E, se os senhores entrarem, todos esses dados são públicos.
cada um pode ver o seu processo. Nós desenvolvemos 16 softwares para poder agregar os dados e poder formular macroanálises. Tudo hoje em dia é feito com base em Big Data, Data Banks. Você tem softwares estrangeiros que são capazes de prever 70% das decisões dos senhores. Coloca lá os dados, os Big Data, etc. e tal, processa e 70% já são. Impossível pensar o futuro dos senhores sem tecnologia. No mensalão, 7 réus contrataram uma empresa, que eu conheço, e essa empresa, o mensalão iniciou com 60 mil páginas, hoje deve estar para 90 mil. Nenhum dos senhores, nenhum dos ministros conseguiriam ler as 90 mil páginas, só o Joaquim Barbosa, porque se preparou 6 anos para tanto. E aí esses 7 clientes dessa empresa iam lá e dizia, não, para o advogado, não, eu no dia 22 de maio de 2001 eu estava em tal lugar. Ó, a página 35.223 tem um depoimento dizendo que o senhor estava em outro lugar. E se o senhor entrar com o recurso tal, página 42.052 diz que o outro réu já entrou com esse recurso e não deu certo. Então, quem vai decidir, quer dizer, quem vai ser a ferramenta indispensável são os Big Data, quem processa isso. Na escola nossa, a disciplina que mais cresce é programação para advogados e jovens juízes. Então, lá, todo mundo entrando na programação, senão não vai. A Prefeitura do Rio fez uma Intelligence Unit, que é uma sala que você pensa que está no Star Trek ou alguma coisa dessa, do futuro, com todos os monitores, dados estatísticos, matemáticos, etc. Quem comanda é um ex-aluno meu, brilhante. Então, eles ficam vendo, aí nota que transporte, que na rua, que entre a Praia do Flamengo e a rua tal, os ônibus estão diminuindo de velocidade. E se não se intervir logo, vai dar um engarrafamento que eles começam a prever. Esse engarrafamento vai ser de 200 metros, esse vai ser de 500. E, olha, isso aqui é capaz de embolar a cidade inteira. Então, eles acionam uma patrulha e a patrulha vai no local ver o que está aquilo ali. E pode ser uma passeata, pode ser um acidente, ou pode ser uma poça d'água. A poça d'água, os ônibus começam a desviar, os carros começam a desviar. E, bom, fiz meu caso, né? Eu disse aos senhores que hoje em dia não pode pensar esse negócio. Então, o que a gente faz, como é que eu estou vendo se a eficiência do Supremo está funcionando ou não e contribui para que ele seja mais legítimo ou não? Os direitos de acesso razoável do oração, inafastabilidade, tudo, é a aceitação que eu falo. A legitimidade tem um momento de aceitação e de experiência. Tem alguns mecanismos para combater a eficiência, nós todos sabemos, reforma processual, emendas, códigos, até os regimentos. O Supremo agora fez uma outra tese que eu queria passar para vocês, é o seguinte, tem uma nova geração de ministros do Supremo. Fux, Barroso, Rosa Weber, vai entrar mais uns 2 ou 3, Toffoli. Essa geração tem como missão não legitimar o Supremo politicamente, porque isso já está legitimado, mas legitimar o Supremo como
órgão da administração pública capaz de produzir a tempo a justiça que se pede. Tem os mecanismos de reforma de gestão que estão em curso. Eu só queria chamar vocês a atenção ali no treinamento de pessoal. Sempre que a gente, e aqui nós estamos num momento desse, sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa nos magistrados, nos servidores, mas é mais amplo. Se uma lei, uma resolução, vocês não treinarem os advogados também, eles vão criar problema. O caso mais simples é o CNJ, que dispensou justiça para inventário e para separação, que pode ser feito no cartório. Como achamos que isso era um avanço imenso. Como não combinamos com os russos, com os cartórios, em pouco tempo era mais caro você fazer isso no cartório do que no judiciário, e demorava mais tempo no cartório do que no judiciário. Então, a questão do treinamento, quando sai uma lei, uma resolução, mesmo interno, tem que ter algum tipo de treinamento para as partes, porque senão... Bom, e aí vem o meu ponto, e com esse ponto eu entro na segunda parte, encerro, e é o meu estudo de caso. É aquele último ponto ali. Inteligência estratégica, Big Data. Hoje, avançou-se, os dados estão disponíveis, mas a compreensão macro desses dados, a inteligência desses dados, o que se retira desses dados, ainda está muito engateado. Então, usando uma expressão pernambucana, você fica agoniado, porque você vê os dados, sabe que está errado, mas não tira a inteligência do que ele significa, para onde ele aponta, o que ele pode fazer. Então, Big Data é um conjunto imenso de dados, tá certo? E aí, além do apenas humano, porque eu vou cruzá-los além do que a capacidade humana vai permitir, e que me permite fazer macroanálise e estratégias institucionais. Devo aumentar várias especializadas ou não? Qual a vara que está com mais problema? Onde é que está o engarrafamento X ou Y? Essa questão é uma questão de excesso, tem que mudar a natureza do recurso, ou tem que diminuir o recurso, ou se é questão de desempenho individual de um ministro, de um desembargador, de um juiz. Então, é como médico, sem o diagnóstico você não trata. E os diagnósticos não podem ser gerais, porque one does not fit all. Quer dizer, se a gente quiser uma lei que resolva todo o problema do judiciário, perdemos. Perdemos. O que essas estratégias novas permitem é você, como o médico dissesse assim, o exemplo é mau, mas você está com câncer, big news, aonde? Como? Como se trata? Não sei o que lá. Aí entra com toda uma análise. Então, nós, na escola, temos estatísticos, matemáticos, engenheiros que trabalham com os advogados. Bom, qual é o nosso banco de dados? O banco de dados nosso é de 88 para cá, por causa da Constituição, e tem 1,5 milhão de processos. Quer dizer, todos os processos de 88 para cá. São mais de 15 milhões de andamento. Eu sei o que o processo saiu do concluso tal, para publicação tal, foi para a Câmara tal, entrou o recurso tal, etc. Tal. Posso fazer essas análises todas. E são mais de 2.600.000 partes. Esse banco de dados, eu trato ele como? Eu trato ele por variáveis: classe processual, ministro, advogado, assunto, resultado, liminar, número de página, origem de recurso, etc. Tal. E começa a cruzar isso tudo. Então, hoje, se você quiser, eu sei qual o advogado que mais demanda no Supremo, sobre que temas e quais os votos que ele obtém do ministro tal ou do ministro qual. Eu vou cruzando ele.
Olha aí o que ocorreu com a ARI, essa agravo de recurso extraordinário, não é isso? Foi criado para diminuir o fluxo de processos no Supremo. Então, aí você vê, eu estou cruzando duas variáveis. Eu estou cruzando a data de protocolação versus a classe processual. E ano. Não é? Então, você vê o seguinte, o que ocorreu? Quando os recursos e os agravos estavam diminuindo por causa da repercussão e súmula, criaram a ARI. E aí, a ARI, os advogados descobriram isso. Então, não funciona. Quer dizer, inundou o Supremo apenas que trocou o tipo de água. Mas inundou o Supremo de outra maneira. Isso aqui é o seguinte, partes, ano de protocolação, aí eu já estou com eu estou cruzando três variáveis. Em 2006, 10% dos litigantes, esse vermelho aqui, ele era top 10, ou seja, 10% do litigante respondia por mais de 60% das decisões do Supremo. O Supremo trabalha para 10%, para 10 litigantes. É isso que a gente quer? É isso que a Constituição imaginou? Embora você veja que, em 2012, caiu. 40... É porque eu sou daltônico, então aí eu não 40 e quanto? 42%. Então, você vê que está caindo, mas você ainda tem quase com apropriação exclusiva de 10 litigantes no Supremo. Assunto versus estado de origem, com datas, etc. e tal. Então, vocês veem aí uma constante, que é o seguinte. Rio Grande do Sul está onde? Onde é que está Rio Grande do Sul? Previdenciário, direito civil, processo. Rio Grande do Sul está em tudo. Direito público. Mas você vê que o que cresce mesmo nos 2 anos é consumidor. Consumidor é o rising star para inundar. Isso é supremo, hein? Imagine na primeira instância. Vocês devem saber melhor que eu. Bom, isso aqui é muito complicado, eu não sei. Não, porque aí tem um gaúcho que trabalha comigo, Ivar Hartmann. Ele está em contato até com o Tribunal de Justiça daqui, porque eles nos procuraram para fazer estudos semelhantes aqui, como o de Santa Catarina. A gente está fazendo para o Rio e vai fazer para São Paulo. São Paulo é mais complicado porque é 40% da justiça, então é muito complicado. Você trabalhar com Big Data, a gente pensa que é fácil. Não, é porque a primeira coisa que tem que fazer é filtrar os dados. Os dados estão registrados errados, estão não sei mais o que, tudo. Essa filtragem é um trabalho horroroso, porque senão os dados não ficam confiáveis e tudo. Bom, e depois eu tenho que ter gente que entenda de estatística, matemática e direito. E mais o seguinte, de policy administrativa. Porque eu não estou tratando aqui da função jurisdicional, eu estou tratando aqui da gestão do direito administrativo judicial que pode permitir. O primeiro relatório nosso mostra que o Supremo é uma corte recursal, ou seja, 1.100.000 e tantos assuntos são agravos e são recursos extraordinários. É esse o modelo constitucional?
0,5 eu sei que decisões recursais impactam, às vezes, no mérito, mas, excepcionalmente. Aí nós temos um Supremo recursal. Sabe o que acontece com o Supremo recursal? É que o Supremo recursal é monocrático. Ora, a Constituição diz que é um colegiado. Mas, pela prática, você vê que ele é monocrático. E aí vocês veem, o azul aqui embaixo é o constitucional, ano a ano, e você vê onde é que o Supremo está investindo seu tempo, seus recursos, etc. Tal. Isso é que, ao meu ver, cria um gap entre a expectativa que está na Constituição do Supremo como última instância, decisor final, capaz de resolver as grandes questões nacionais e proteger direitos individuais, e a prática dele. Isso aí o que é? Bom, então isso aí é mesmo. Aí vocês veem o seguinte, quantidade média de andamento até o arquivamento. Aqui tem uma coisa interessante. Nos processos de natureza constitucional, o número de andamentos é maior, porque o juiz investe mais tempo. No recursal é 10, é um terço. Por quê? Porque é tudo repetitivo. Então, o recursal, você junta menos andamento, monocrático e repetitivo e quantitativamente. Nesse primeiro relatório, eu acho que o Supremo nosso é o Supremo que tem mais portas abertas para se entrar. Reclamação, ADIM, recurso, agravo, etc. Tal. Nenhum Supremo do mundo tem tanta porta aberta. Isso é a festa para os advogados. Isso é a festa. E é o ônus para a magistratura. E é o incômodo para a sociedade. Então, juizados especiais estão, hoje em dia, a terceira fonte de origem. Para o Supremo, vejam a patologia que ocorreu os juizados especiais, os juizados de pequenas causas, que, hoje em dia, é a terceira fonte de recursos para o Supremo. Não é? E os juizados mandam mais processos que a Justiça do Trabalho. Eu já fui... Vou rápido. Os juizados... Sabe por que os juizados estão crescendo mais do que trabalho? Porque, na colônia Império, a carteira de identidade era a certidão de batismo. Na Revolução de 30, no Estado Novo, a carteira de identidade era a carteira de trabalho. E, hoje em dia, a carteira de identidade da cidadania é o cartão de crédito. E vai ser assim. O Poder Executivo Federal é o maior litigante. O segundo é quem pauta o Supremo, o que pauta e os efeitos. Você vê que o segundo é o primeiro que pauta, quer dizer, a média, comparado com 100 mil habitantes, está, onde é que está? 3, 4, 5, aqui. Rio Grande do Sul é o segundo. E aí é a fama dos senhores de serem vocacionados para o litígio e para a judicialização. O Distrito Federal é por causa do acúmulo de tribunais lá, mas os senhores são os maiores desse negócio todo. Agora, isso aqui é impressionante. Isso aqui é o seguinte, os casos de direito administrativo que mais tem no Supremo é servidor público. Vou repetir para os senhores. Os casos que mais chegam ao Supremo é servidor público.
Direito do trabalho cresce, servidor público sobe lá 77%. Sabe por quê? Porque ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Rio Grande do Sul tem 39 vezes por cento mais do que todo o Brasil. O maior assunto do Supremo foi servidor público. Sabe por quê? O Fauro explica. O Fauro explica. Quantas vezes o senhor acha que a Constituição repete a palavra servidor público? Alguém tem alguma ideia? 52. O país mais próximo é a Alemanha, com 9. A média é 2, 3 citações por Constituição. Sabe por quê? Porque o estamento burocrático constitucionalizou os seus direitos. Porque constitucionalizando fica mais difícil de mudá-los. E daí explica porque tem mais acesso ao Supremo. Bom, esses são os dados. Esses dados a gente já distribuiu. Esses aqui são 2 ou 3 para os senhores, que é o seguinte. Publicação de acordo no Supremo. O regimento prevê 60 dias. A média é 167 dias. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, depois da pessoa ver na televisão a decisão, e a decisão reverteu uma decisão de uma instância inferior, ele demora 167 dias cumprindo a decisão que já foi revertida. Isso eu chamo insegurança jurídica judicial. Você tem diversos tipos de insegurança jurídica. A insegurança jurídica maior é a insegurança jurídica da administração judicial. Não por causa do mérito. Mérito é incerteza. Não confundam incerteza com insegurança. Incerteza faz parte da democracia. Ricardo, eu não sei como é que ele vai votar no caso tal. Essa incerteza é inerente, é estruturante à democracia. Agora, a insegurança, não. A insegurança administrativa, não. Pedido de vistas, 346 dias. É a média. Nesse pedido de vista, e as outras coisas, 126 dias concluso ao relator. Eu não estou criticando o Supremo no seu mérito, mas nós temos que prestar atenção à política de administração. Onde é que está aqui? Esse também é muito... esse aqui, pronto. Esse aqui que eu queria mostrar. Quando nós pegamos esse quadro, ou seja, ministro por ministro, quanto mais para a direita daqui, ali, mais pediu vista. E quanto mais alto, mais demorou. Então, quem mais pediu vista e mais demorou é o Jobim. O Toffoli não dá ainda, porque o tempo do Toffoli é diferente do Jobim, mas o Toffoli é quem mais pede vista. Tá certo? E aí, quando veio esse dado para mim, o Ivar Hartmann, esse gaúcho, que é meu colega, que faz isso, ele entrou na minha sala com 2 olhos desse tamanho, disse assim: Joaquim, a tabela acabou de dar que o Jobim é quem mais pede e mais demora. O que eu faço? Ele disse: qual é o problema? Jobim é seu amigo. Eu disse: não tem problema nenhum. Você faz o seguinte, pega o avião, vai para Brasília, mostra os dados e vê se Jobim discorda ou não, etc. Tal. Aí voltou, ele disse: Jobim disse que é aquilo mesmo, que é certo. Bom, eu tenho vários outros dados a esse respeito, mas chega aqui. O que eu quero dizer é que o Lewandowski sempre fala de que o século
XIX foi o século do parlamento, o século XX foi o século do executivo, o século XXI deverá ser o século do judiciário. Em todo o mundo, você vê uma crescente presença do judiciário nas decisões nacionais. Essas decisões, existe o respeito prévio, a aceitação prévia, existe a legitimidade prévia. Essa legitimidade tem que ser comprovada, tem que ser experimentada. Eu estou mostrando aí a vocês alguns processos de ineficiência administrativa de uma instituição que os senhores fazem e que, sem ela, não tem Estado democrático de direito. Muito obrigado. Nos resta agradecer ao professor Joaquim Falcão, que tratou de um tema que é muito caro a todos nós, e, sem dúvida alguma, a questão ligada à administração da justiça é o tema do momento. A administração pública e o Poder Judiciário, de fato, precisam encontrar soluções para que as demandas sejam solucionadas e também evitadas, porque o maior cliente do Judiciário é o Estado no Brasil. E a pesquisa com números sempre nos dá um panorama muito mais seguro. Dos 10 maiores clientes, 8 são estados. União, São Paulo, etc., etc. Tal. Questões fiscais e Caixa, etc. Tal. 2 são serviços regulados, telefonia e banco.